Hoje vou estar falando sobre dobradiças, dobradiça reta e dobradiça curva. Como que eu faço para determinar a largura da porta para cada tipo de dobradiça? Esses dois exemplos no caso, tá? Então vamos mostrar primeiramente como eu faço para calcular a medida com a dobradiça curva, a medida da largura da porta, tá? Eu tenho aqui, ó, esse vão aqui, que é a medida interna, ele tem 42,8 centímetros. Em milímetros, 428 milímetros, certo? Como que eu faço para determinar o tamanho da porta aqui, a largura? Eu pego, no caso, a dobradiça curva, tá? Que é essa dobradiça aqui. Qual que é a diferença entre a dobradiça curva e a reta? A reta, como o nome diz, ela é reta aqui. E a curva, ela é um pouquinho mais alta aqui. Existe a super alta, mas fica para um próximo vídeo, tá? Como que eu faço o cálculo? 428 milímetros ou 42,8 centímetros, se você trabalha com milímetros ou centímetros, tá? Da medida interna, eu somo 8 milímetros e divido por 2. Esse 8 milímetros, eu já estou considerando uma folga aqui de 2 milímetros, tá? Nesse caso, eu estou considerando uma fita de borda de ponto 45. As duas juntas nessa borda e nessa borda aqui, a porta aumenta quase 1 milímetro. Vamos considerar arredondar para 1 milímetro, tá? A porta depois de pronta com a fita de borda, ela vai aumentar aqui então 1 milímetro. Ela acabada, ela dará 22,8, considerando a folga aqui de 2 a 3 milímetros. A dobradiça curva, ela deixa aqui, ó, um degrau maior entre o canto da porta e a lateral do móvel, tá? Esse tipo de dobradiça não é usado para tamponamento. Então, qual a finalidade de eu estar usando a dobradiça curva? Se eu tenho aqui uma terceira porta, que ela ficasse aqui, ó, imaginando que a dobradiça viesse a ser fixada aqui, a dobradiça curva, ela vai deixar uma parede maior aqui na lateral do móvel, certo? Então eu consigo ter um batente para a terceira porta aqui, tá? Ou seja, a porta ela encosta aqui. Então eu posso estar usando a dobradiça curva. Agora eu vou mostrar a dobradiça reta. Ela vai ficar uma situação diferente da dobradiça curva, tá? Só virar aqui, eu já fiz do outro lado a dobradiça reta, tá? A dobradiça reta, eu posso deixar ela faceando aqui em relação à lateral do móvel ou um pouco recuado. Se esse móvel fosse tamponado, com certeza eu indico a dobradiça reta. É o que se usa, tá? Jamais eu vou estar fazendo um tamponamento usando uma dobradiça curva. Então a reta fica um melhor acabamento aqui, ó. Eu vou deixar uma folga aqui de uns 3 milímetros, então fica mais bonito, tá? Então como que eu faço para estar calculando a largura da porta para a dobradiça reta? Eu pego a medida interna aqui, que é 42,8 mais 26 milímetros e divido por 2. Vai dar 22,7, certo? Ou seja, 227 milímetros. Essa medida eu já estou considerando uma folga de 2 a 3 milímetros aqui entre as duas portas. Eu estou considerando essa medida eu usando uma fita de borda de 0,45. Desse lado e desse lado aqui, tá? A medida total 1 milímetro a mais. Então, depois de acabado, a porta terá de largura 23,7. Então, a medida da porta sem a fita de borda é essa daqui, ó, 22,7. Agora, recapitulando, as duas dobradiças, a reta e a curva. A medida interna, 42,8 mais 8 milímetros no caso da curva e divido por 2. Agora a reta, 42,8 mais 26 milímetros e divido por 2. Da medida da porta sem a fita de borda. No caso da reta e da curva, tá? Então vai aumentar 1 milímetro se eu usar a fita de borda de 0,45, tá bom? Agora como que eu determino a altura da porta usando a dobradiça curva? Do vão interno aqui, a medida daqui até aqui seria essa medida daqui até aqui, a medida interna, tá? Eu aumento 1 centímetro em relação a essa medida. Se aqui tem
45 centímetros, a medida acabada da porta dá 46 centímetros. Então eu aumento 5 milímetros para cima e 5 para baixo, no caso a dobradiça curva. Agora, como que eu calculo a altura da porta usando a dobradiça reta? Da altura total aqui, ó, a parte externa daqui até aqui, eu subtraio 7 milímetros, certo? Por que 7 milímetros? Usando a dobradiça reta, tá? Quando eu colar a fita de borda de 0,45, a folga aqui será de exatamente 3 milímetros para cima e 3 milímetros para baixo, certo? Então vai ficar uma folga aqui e aqui embaixo de 3 milímetros em cada parte. 3 em cima e 3 embaixo, tá bom? Então é basicamente assim que eu faço para calcular porta curva e porta reta, em relação à largura e altura da porta. Pode ser que alguém faça diferente, mas eu faço dessa forma, tá? E tem dado certo. Tem marceneiro que pega a medida de fora, que seria essa medida daqui até aqui, e subtrai a medida. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Pessoal, um detalhe. Eu estou considerando MDF de 18 milímetros de espessura, tá? Que é o que eu trabalho. Então, no cálculo aqui é para MDF de 18 milímetros. Vou mostrar mais de perto aqui, ó, a dobradiça reta, certo? E a dobradiça curva, tá bom? Ó a diferença, certo? Mostrando de perto aqui, ó, utilizando a dobradiça reta, certo? Eu posso deixar essa face da porta faceando em relação aqui, mas eu considerei como se fosse um móvel para tamponamento, tá? Se eu tivesse aqui, ó, uma madeira fazendo o tamponamento, então eu teria uma folga bonita aqui, certo? Na volta toda. Ó, mesma coisa aqui, certo? Eu teria uma folga mínima aqui, ó. No caso aqui, considerei 2 milímetros, certo? Imaginando que tivesse aqui já a fita de borda. Agora aqui mais de perto, utilizando a dobradiça curva, ó, certo? E se você não sabe regular a dobradiça, eu vou deixar um card aqui em cima em que eu mostro essa parte aqui, ó, como que regula. Para cima, para baixo, essa parte aqui, esse parafusinho aqui, para que serve isso? Então assista o vídeo que eu deixei o card aqui em cima, você entenderá como faz essa regulagem, certo? Então aqui, ó, essa folga utilizando a dobradiça curva. Estou mostrando mais de perto aqui, tá bom? Então nesse vídeo eu falei sobre a dobradiça reta e a dobradiça curva, mas existem outros tipos de dobradiça. Vou deixar um card aqui em cima em que eu mostro a utilização da dobradiça Robocop ou dobradiça gafanhoto. Agora uma coisa importante, se a porta será com puxador de perfil, temos que levar em consideração a altura do puxador. Nós encontramos a altura do puxador aqui de 3,5 cm e 3 centímetros, no caso o puxador de perfil, tá? Então esse puxador no caso é 3,5 cm. Eu teria que cortar a porta menor 3,5 cm, ou seja, 35 milímetros, tá? Então depende se a porta tem puxador de perfil ou não tem, se é puxador de alça, assim por diante. No caso, eu considerei esses cálculos sem o puxador de perfil, tá bom? O canal hoje, até essa data, tem quase 300 vídeos, as mais variadas dicas sobre marcenaria, montagem de móveis, gabaritos, acabamentos, ferramentas manuais, etc, tá? Então é só escrever KCF Móveis Planejados Playlist, você verá uma infinidade de vídeos. Então espero que tenham gostado desse vídeo, mais uma dica sobre essa área maravilhosa que se chama marcenaria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.